Fala pessoal, tudo certo? A gente vai juntos agora para mais uma aula de física que eu preparei bem especial para vocês aqui, onde a gente vai falar sobre dilatação, que é uma parte da termologia que está toda hora pintando em prova pra gente. É uma parte que as pessoas costumam ter um pouquinho de trauma, dificuldade de entender, e eu vou te mostrar que a gente consegue dar aquele pulo do gato, a gente consegue ir lá e mandar ver, inclusive naquelas questões que tentam, pegar a gente de jeito, tá bom? Então, gente, bora lá. Para a gente falar de dilatação, o que eu quero te mostrar aqui? Olha só, imagina um objeto qualquer e vamos supor que a gente conseguisse enxergar ali as moléculas dele, certo? Essas moléculas, elas não são paradinhas, elas vibram, então elas têm um grau de agitação. Se eu acender o fogo ali, por exemplo, eu estou dando calor, eu estou dando energia para essas moléculas, elas vão absorver essa energia e vão vibrar mais. Quando elas vibram mais, elas naturalmente precisam de mais espaço. E isso justifica o porquê que o material vai dilatar, o porquê que ele vai crescer. Agora, eu tenho que saber certinho o que influencia na dilatação, então quais são os fatores. E o primeiro que eu quero falar para vocês é o tamanho inicial, a dimensão inicial. Se um objeto é pequeno, ele tem um número menor de átomos, então ele não vai conseguir crescer tanto. Mas aquele objeto maior, naturalmente vai ter uma quantidade maior de átomos, como cada um contribui um pouquinho na dilatação, a dilatação vai aumentar. Então, depende no caso de um objeto comprido, no caso vai ser o comprimento inicial. Quando é um objeto superficial, vai ser a área inicial, S0 ou A0, tanto faz. E quando é um objeto onde as três dimensões são significativas, vai ser pra gente o volume inicial. Depende do tipo de dilatação que eu tô falando. Agora sim, se eu pegar dois objetos de mesmo tamanho, só que, por exemplo, um de metal e um de madeira, eles não vão crescer igual. Cada material tem o próprio comportamento térmico. Então, o material, aí a gente usa uma característica chamada coeficiente de dilatação, tá? Quando a dilatação é do tipo linear, a gente usa o coeficiente linear, que é o alfa. Quando a dilatação é uma dilatação do tipo superficial, a gente usa o coeficiente superficial, que é o beta. E quando é uma dilatação volumétrica, a gente usa o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Já já eu vou falar deles para vocês, tá? Agora sim, gente, se eu pegar dois objetos de mesmo tamanho e de mesmo material, tá? Duas barrinhas de aço. Só que uma eu esquento só um pouquinho, a outra eu esquento bastante. O que vai acontecer? Quanto mais eu esquentar, mais as moléculas vão vibrar e mais o objeto vai crescer. Então vai depender da variação de temperatura, que é o ΔT, tá? O que eu vou fazer com vocês? Vou dividir em três dilatações. A linear, que é quando o comprimento é muito maior do que a altura e do que a profundidade. Então eu tenho um objeto ali, tenho as moléculazinhas, vou aquecer, essas moléculas vão ganhar vibração, e aí o que vai acontecer? Esse material, ele vai dilatar. Eu estou exagerando ali no tanto que ele dilata, só para ficar bem visível, mas basicamente eu tinha o quê? Esse aqui era o meu comprimento inicial. Isso aqui é o que dilatou, certo? É o que cresceu. Gente, esse daqui é o meu comprimento final. Se eu quiser achar o comprimento final, deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. Se eu quiser achar o comprimento final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho que eu tinha e vou somar com o que dilatou, certo? Então, o meu tamanho final é o que eu já tinha, mais o que cresceu. Agora, quero escrever para vocês aqui a equação da dilatação linear. Depende de três termos, lembra? Do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação alfa e do ΔT, que é pra gente a variação de temperatura, tá? Uma coisa que você tem que ter atenção aqui é o seguinte, gente, sempre olha para esse tamanho inicial. Se você colocar ele em metros, quando você calcular a dilatação vai dar em metros também. Quando você colocar ele em centímetros, a dilatação vai dar em centímetros e assim por diante. A unidade do tamanho inicial e da dilatação estão sempre combinando, tá bom? Gente, seguindo adiante, eu queria falar com vocês de uma aplicação que é a lâmina bimetálica, tá? Para isso eu vou fazer uma simulaçãozinha. Eu peguei aqui, gente, ó, house, tá? Pode ser house, pode ser menos, tanto faz, e cortei um pedacinho dessa embalagem dele. Ó, não é uma lâmina bimetálica porque não são dois metais, mas eu tenho de um lado a parte metalizada, onde está escrito house aqui, e esse papelzinho por dentro. Então são dois materiais diferentes que
como aqui na figura, eles estão colados um no outro, certo? Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, aqui o alfa do metal e aqui o alfa do papel, né? O coeficiente de dilatação. Metal cresce mais do que papel, então o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o coeficiente de dilatação do papel. Gente, o que vai acontecer se eu acender o fogo aqui, ó? Percebe? Olha só, eu vou deixar aqui essa laminazinha, né, que eu cortei ali do house esticada e vou acender o fogo. Olha ali, ó. Vamos esquentar aqui, ó. Percebeu? Eu esquentei um pouquinho. O que já começa a acontecer ali? Você notou que ela curvou? Gente, ela curvou e a parte onde está escrita house ficou por fora, né? Por quê? Porque é a parte de metal. Já vou te explicar no desenho isso aí. Vou fazer diferente, ó. Vou deixar retinho de novo. Vou fazer isso aqui, ó. Agora entortou para baixo, né? Tá vendo até a fumacinha subindo aqui, tá queimando um pouquinho o papel. Entortou para baixo, porém quem ficou por fora da curva de novo foi a parte onde está escrita house, que é a parte de metal aqui, né? O que vai acontecer basicamente é o seguinte, gente. Eu acendi o fogo ali, certo? Então a minha barrinha estava na horizontal. Como a gente falou agora há pouco, ó, a dilatação é igual a L0 alfa delta T. Quando eu aqueço, pensa assim, ó, o fogo está aceso ali, eu naturalmente vou aquecer as duas partes juntas. Então, isso aqui, ó, é igual, delta T é igual. Quando eu pego essa minha laminazinha aqui, ó, tanto a parte de metal quanto a parte de papel, as duas têm o mesmo comprimento. Então, isso aqui também é igual. Conclusão, gente, quanto maior for o alfa, mais vai dilatar. Só que como os dois estão grudados um no outro, a única alternativa que o material encontra é fazer uma curva, certo? De maneira que a parte metálica fique por fora da curva. E por que a parte de metal ficou por fora da curva? Porque aquele lado que mais dilata é o que mais cresce. E o lado de fora da curva é o lado mais longo. Então, se o alfa do metal é maior do que o alfa do papel, o que vai acontecer aqui é uma dilatação dessa forma. Tudo bem? Por quê? Porque, de novo aqui, gente, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Porque quanto maior o coeficiente de dilatação, mais o material vai crescer. E aí, como o metal tem coeficiente de dilatação maior do que o papel, ele cresce mais, ele fica pelo lado de fora da curva. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha numa questão que caiu na prova do Enem? Para proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, aí a lâmina bimetálica, tá? Com suas superfícies soldadas uma à outra, estão presas uma à outra, né? Ou seja, a lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando a passagem de uma corrente superior à estipulada, que no caso é a limite, né? A lâmina se curva para um dos lados, afastando-se o contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física, cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. E aí ele vai pedir para a gente dizer que característica é essa, é o coeficiente de quê? Gente, você já sabe, a gente está falando aqui da dilatação térmica, então é o coeficiente de dilatação térmica, né? Não tem a ver com dureza do material, com elasticidade, com compressibilidade e nem com condutividade elétrica. Por mais que essas características mudem de um metal para o outro, não é o que justifica a lâmina entortar. Só deixa eu traduzir para você um pouquinho o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó, a gente tem aqui um circuito elétrico, certo? E por esse circuito elétrico aqui, tá passando corrente. E aí, corrente elétrica gera aquecimento. Eu falei com vocês isso na aula passada, tá? Que a gente postou aqui no canal do Ferreto. Gente, o que acontece, ó? A corrente ela gera aquecimento, é o chamado efeito Joule. Aí, se começar a aumentar essa corrente, o aquecimento do circuito vai aumentar também. Então, uma forma de proteger é projetar aqui, ó, que é o disjuntor, que é feito por uma lâmina bimetálica. Quando ele aquecer mais do que deveria,
o que vai acontecer é que ele vai se curvar aqui, certo? E quando ele se curva ali para cima, esse circuito que estava fechado vai abrir. Ao abrir o circuito, para de passar corrente, então é uma forma de proteção para o nosso circuito elétrico, tá bom? Ele descreveu o funcionamento do disjuntor e está relacionado ali com o coeficiente de dilatação. Agora, gente, deixa eu mostrar para vocês uma aplicação envolvendo conta aí que a gente precisa de uma sacada para conseguir matar a questão, tá? Ó, uma rampa para saltos de asa delta é construída de acordo com o esquema que segue. A pilastra de sustentação 2, essa aqui, ó, tem a 0 graus Celsius o comprimento 3 vezes maior do que 1. Então, assim, ó, o L0 é 2, é igual a 3 vezes o L0, 1. Foi isso que ele falou, tá? Os coeficientes de dilatação são α1 e α2. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, é necessário qual relação entre α1 e α2? Ô, gente, vamos fazer o seguinte? Ó, eu anotei aqui que o L02 é 3 vezes o L01. Vamos pensar uma coisa. Essa rampa está inclinada. Aí, as duas pilastras que sustentam ela vão dilatar, tá? Conforme a temperatura ambiente varia. Se uma delas dilatar mais do que a outra, ela vai mudar a inclinação. E o enunciado pediu o quê? Qual é a relação entre os coeficientes para que ela mantenha sempre a mesma inclinação? Por exemplo, eu coloquei ali para você, ó, isso daqui eu exagerei, lógico, mas para ficar visível, ó, nessa situação, isso aqui seria pra gente a dilatação 1. E isso aqui seria pra gente a dilatação o quê? 2. Gente, para ela continuar com a mesma inclinação, a 1 não pode dilatar mais e a 2 não pode dilatar mais. Elas têm que dilatar o mesmo tanto. Então, gente, para a gente conseguir resolver essa questão, a saída dela, o pulo do gato tá aqui, ó. Que delta L1 tem que ser igual a delta L2, tá? De novo, isso aqui é para que ela fique com a mesma inclinação. Fechou? Gente, visto isso, vamos substituir a fórmula, ó. Delta L é L0, alfa, delta T1, aqui é L02, alfa, delta T2. Primeira coisa, ó, eu quero achar a relação entre α1 e α2. A gente quer a mesma inclinação, por isso delta L1 é igual a delta L2. O que eu sei? Deixa eu pintar para vocês aqui. Ó, eu sei que o L02 é 3 vezes o L01. Então aqui, ó, no lugar do L02, eu vou escrever para vocês o quê? O 3 vezes L01. Vai ficar L01 alfa1 delta T1 é igual a 3 vezes L01 no lugar do L02, alfa 2 delta T2. Ô, gente, olha que beleza aqui, ó. L01 desse lado com L01 desse lado eu posso simplificar. Só que agora o negócio travou pra gente um pouquinho, né? Porque tem o ΔT atrapalhando a gente. E se a gente voltar no enunciado, ele não fala nada pro ΔT. Aqui é que é a sacada, gente, que você precisa pra ir lá e fazer o diferencial pro teu concorrente, tá? Vamos pensar assim, ó. É uma rampa ali, como ele falou, para salto de asa delta. Ela tá num ambiente. A temperatura ambiente pode aumentar, pode diminuir, mas quando ela aumentar ou diminuir, gente, o ambiente aumenta para as duas pilastras que sustentam essa rampa, né? Não tem, o dia ficou mais quente só aqui, ficou frio aqui, não tem como. Então, gente, uma coisa que ele não diz no enunciado e que a gente precisa concluir para resolver a questão é que a variação de temperatura que um vai sofrer, o 2 vai sofrer também. Por quê? De novo, porque eles estão no mesmo ambiente, certo? Então aqui, ó, isso é porque é no mesmo ambiente. Com isso que a gente faz a diferença para nossa concorrência, tá bom, gente? Então, gente, vamos lá. Seguindo, como estão no mesmo ambiente, eu posso simplificar ΔT1 e ΔT2. Agora sim, olha que beleza, sobrou que α1 é 3 vezes o α2. E aí você marca ali, resposta letra C. Uma questão, gente, que o índice de acerto é baixíssimo, mas pra gente conseguir resolver, a gente precisa desses toquezinhos. Mas eu tô aqui exatamente para isso, para facilitar a tua vida, para te dar as dicas que você precisa para ir lá e arrebentar. Tudo bem? Fechou? Bom, deixa eu te mostrar agora
Que muda se for uma dilatação superficial? Se for uma área que eu vou dizer para vocês que aqui é que a área inicial é S0. Se eu aquecer, ela vai dilatar aqui para os dois lados. Então essa parte que dilatou aqui é o ΔS. E esse ΔS vai ser para a gente quem? A área inicial vezes o coeficiente vezes o ΔT. É muito parecido com o que a gente viu da dilatação linear. Só que para tudo, tá? Ó, nem copia agora, se for o caso depois você pausa o vídeo e copia, mas presta atenção aqui, ó. Você tem que ficar esperto, porque é muito comum nessas questões você precisar do beta, só que eles não te dão o beta. Quem é o beta? É coeficiente de dilatação, mas é coeficiente de dilatação o que, gente? Superficial. E aí às vezes a questão vai lá e te dá o coeficiente linear. Não pode, né? Não posso usar o linear aqui, eu tenho que usar o superficial. Mas olha só, eu vou usar a seguinte relação. Dilatação linear não é só o comprimento, não é em uma dimensão. A superficial não é em duas. Então eu vou usar que o coeficiente superficial é 2 vezes o linear. Coelho, tem que saber isso? Tem. Nenhuma questão vai te contar esse segredinho, tá? Você precisa saber para matar as questões. Isso é uma aproximação, existem mais uns termos aqui, mas a gente não usa isso para ensino médio. Depois lá quando a gente entra, né, nível superior, a gente vai adiante, fechou? Então, beta é 2α porque a dilatação superficial é em 2 dimensões. Aqui, um único cuidado que você tem que ter, né? Se você usar essa área aqui em metro quadrado, aqui também vai dar em metro quadrado. Se você usar aqui em centímetro quadrado, aqui também vai dar em centímetro quadrado, tá bom? Agora, gente, se essa placa tiver um furo, pergunta que quando cai, pega o pessoal de jeito, tá? O que acontece? Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma placa de metal e vou fazer um desenho nela, com linha tracejada ali. Quando eu aqueço, essa placa, ela não vai crescer? Vai, né? E se eu fiz um desenho nela, o que acontece com o desenho? Ele cresce junto. Então a placa aumenta de tamanho e o furo, né, também vai aumentar de tamanho. Quando o furo, mas você falou que é um desenho, isso é um desenho. Mas se fosse um furo ali, ia acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Porque a placa aumenta de tamanho e o furo também aumenta. E muita gente se engana nisso aqui, tá? Então cresce o objeto, qualquer furo que tiver ali dentro dele vai crescer, vai dilatar junto. Tudo bem, gente? Fechou? Então tá aqui a figura te mostrando isso aí. Bom, vamos adiante. Deixei anotado para você, depois para você lembrar dessa informaçãozinha. Se eu falar de dilatação volumétrica, tá? Então agora eu estou com um objeto onde ele tem uma altura significativa, uma largura e uma profundidade significativas. Aí eu vou falar para vocês do que? Da variação do volume dele. Então ele tem aqui um volume inicial e se eu aquecer esse objeto, ele vai crescer de tamanho. Então vai acontecer ali uma variação volumétrica. Gente, olha que legal. É igual ao linear, igual ao superficial. Depende do tamanho inicial, só que agora é volume. Depende do material, que é o coeficiente de dilatação, só que agora é o coeficiente volumétrico. E depende da variação de temperatura, tá? Então as 3 fórmulas são muito parecidas. Aqui também tem que tomar um cuidado gigante. Gente, muitas vezes na questão, eles te passam o coeficiente linear. E aqui eu preciso do volumétrico, né? Mas aí é fácil, ó. O coeficiente de dilatação volumétrica não é em 3 dimensões, a linear não é em uma. Então o gama é 3 vezes o alfa. Tem que saber disso aqui, tá? De qualquer jeito tem que saber disso aqui. Gente, cuidados. Se volume inicial for em metro cúbico, dilatação é metro cúbico. Se for centímetro cúbico, aqui vai ser centímetro cúbico. Aqui aparece a unidade litro, tá? Gente, 1 metro cúbico é igual a 1000 ou 10 na 3 litros, tá? Que também é igual a 10 na 6 centímetros cúbicos. Se precisar fazer uma transformação de unidade entre elas, é só montar uma regrinha de 3, bem tranquila, tá? Vamos fazer o seguinte, com base nisso aqui que a gente falou, vamos resolver uma outra questão, olha só. Uma esfera de aço tem volume de 1000 centímetros cúbicos, esse aqui é o nosso volume inicial.
em uma temperatura de 20 graus Celsius, a nossa temperatura inicial. Este material possui um coeficiente de dilatação linear médio de 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Gente, essa unidade de grau Celsius na menos 1 é isso mesmo, tá? Ela está combinando com o grau Celsius da temperatura, então vamos tocar a ficha. A esfera é aquecida até 220 graus Celsius, a nossa temperatura final. Nessas condições, a dilatação sofrida pela esfera após o aquecimento em centímetros cúbicos é... Gente, ele quer a dilatação em centímetros cúbicos, não quer? Tá vendo que ele já deu o volume inicial em centímetros cúbicos? Então não tem nem que se preocupar com isso daqui. Pode tocar a ficha direto, tá? Então, ó, dilatação volumétrica, eu sei que é volumétrica porque ele está falando de centímetros cúbicos, é volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar. Ó, volume inicial, 1000. Gente, aqui é o gama, não é? Olha o coeficiente que ele deu, vou pintar para vocês aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear médio. Tá vendo a palavrinha? Vamos pintar essa palavrinha maldosa aqui, ó. É linear. Ele deu pra gente o linear, né? E a gente precisa ali do quê? Do volumétrico. Lembra que o gama é 3 alfa? Então, na hora de fazer a conta aqui, no lugar do gama, eu vou colocar 3 vezes o valor do alfa, que era 1,2 vezes 10 na menos 5. Foi? Aí, gente, olha só. Aqui sequência ΔT. Escuta, esse ΔT vamos fazer de cabeça? Afinal não é 220? A inicial não era 20? Então aqui, ó, ΔT é 220 menos 20. O ΔT é 200 graus Celsius, certo? Vamos colocar aqui, ó, 200. Seguindo, esse ΔV vai dar. Tá vendo que tem potência de 10 aqui, 10 na menos 5? Vamos usar os outros números em potência de 10, então 1000 fica 1 vezes 10 na 3. Aqui fica 3 vezes 1,2, vai dar pra gente, olha só, é 3,6 vezes 10 na menos 5. O 200, gente, é 2 vezes 10 ao quadrado. Vamos fazer essa conta, ó. Primeiro eu vou multiplicar para vocês aqui, o 3,6 vezes 2. Gente, 3,6 vezes 2 vai dar 7,2. Agora, a potência de 10. Ô, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou multiplicando potência de 10? Como que a gente resolve isso? Conserva a base que é 10 e somo as potências. Então, se eu somar, vamos lá, ó. 3 com menos 5 dá menos 2, com 2 dá 0. Opa! Então, o ΔV é 7,2, 10 na 0 é 1. Então, ele some dali, 7,2 centímetros cúbicos, tudo bem? Pessoal, nosso gabarito é a letra D. Fechou? Numa boa? Legal. Agora, deixa eu entrar com vocês numa parte da dilatação que, quando pinta, a gente consegue discutir bem mais coisa na hora da prova, e se você entender bem direitinho o que eu vou falar, pode ter certeza, você vai sair na frente de muita gente, tá? Seguinte, vamos lá? Opa, passou aqui, pronto. Eu tenho um copinho d'água ali, e vamos supor que essa água tá a 0 graus Celsius. O que é a água, gente? Lá na química, o que vocês veem com o Michel? Vocês falam o quê? Que água é H2O, certo? Então você tem o quê? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Daí eu coloquei para vocês várias moléculazinhas de água. Gente, entre essas moléculas existe uma ligação entre o oxigênio de uma e o hidrogênio da outra, que é a chamada ligação de hidrogênio, certo? Ou antigamente chamava ponte de hidrogênio. Enfim, essa ligação faz com que exista um afastamento entre as moléculas. Tá? Então existem espaços vazios que a gente não percebe, não vê ali, mas existe um afastamentozinho entre as moléculas. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar a esquentar essa água e vamos supor que eu esquento ela até chegar em 4 graus Celsius. O que você já sabe do que a gente falou hoje? Que se eu aqueço, essas moléculas começam a vibrar cada vez mais, não é isso? E o que a gente espera que seja a consequência delas vibrarem cada vez mais? Que essa água comece a dilatar, não é verdade? Só que olha o que acontece, gente. Quando a gente vai aquecendo essa água,
essas ligações começam a se romper. E aí, o que vai acontecer? Ao romper essas ligações, e não são todas as ligações, mas parte delas começa a se romper, certo? Essas moléculas que estavam presas umas às outras, mesmo vibrando mais, não estão mais afastadas pelas ligações de hidrogênio e começam a fazer o quê? Começam a se aproximar. Claro que eu exagerei ali no que acontece, mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? É que mesmo as moléculas de água vibrando mais, devido a quebras de ligações de hidrogênio, essas moléculas se aproximam. Então o que acontece aqui basicamente é o seguinte, ó, eu tenho esse copo com água, essa água tá, por exemplo, inicialmente aqui a 4 graus Celsius, tá? Desculpa, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar ela primeiro, deixa eu anotar para vocês assim, ó. Vamos anotar que ela estava inicialmente a 0 graus Celsius, ela vai ser aquecida até 4 graus Celsius. Aí, como eu te falei, como as ligações se rompem, essa água tem um volume inicial, só que o volume começa a diminuir. E aí chega uma hora que ele atinge o menor volume possível, que elas já estão bem juntinhas. Mesmo ainda existindo ligação de hidrogênio, as moléculas se encaixaram bem umas nas outras. A partir dali, eu não tenho mais essa aproximação. A partir dali, eu tenho o quê? O principal efeito é o efeito da vibração. Então, a partir dos 4 graus Celsius, certo? Que é onde eu tenho o volume mínimo, a água começa a ganhar volume. Por isso, gente, o que acontece nessa faixa aqui, ó, que vem daqui, ó, de 0 a 4 graus Celsius, é chamado de dilatação anômala ou irregular da água. Que você aquece a água e ela diminui de volume, tudo bem? E como eu te falei, tudo isso tem a ver com a quebra das ligações de hidrogênio. Agora eu quero te contar um negócio que você vai ver. Nossa, Coelho, eu nunca ouvi falar disso. Não faz mal, você está ouvindo agora, ó. Tá vendo que do volume inicial até chegar em 4 graus Celsius, você esquenta e ela encolhe, né? Eu tenho uma inclinação para baixo aqui. Então, nesse trecho aqui, de 0 a 4 graus Celsius, eu vou dizer que o coeficiente de dilatação volumétrica da água, ele é negativo, tudo bem? Então, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, o gama da água é negativo. O que quer dizer em termos práticos esse negativo? Quer dizer que você aquece a água e ela diminui de tamanho, tá bom? Aí, deixa eu te contar uma última coisa, a gente tá fechando quase, vamos lá, ó. Seguinte, se eu falar da densidade da água em função da temperatura, tá? A gente, para analisar densidade e volume, a gente aprende lá na hidrostática que densidade é massa por volume, certo? Então, se eu colocar para vocês aqui uma densidade inicial e comparar com aquele gráfico do volume, a 4 graus Celsius o volume não era mínimo? Então, eu já sei aqui o quê? Já sei que a 4 graus Celsius, se o volume era mínimo, a densidade é máxima, porque densidade e volume são inversamente proporcionais. E aí, como eles são inversamente proporcionais, a curva da densidade vai ficar ao contrário, do volume assim, da densidade assim. Importante você perceber o quê? Que a densidade máxima está na temperatura de 4 graus Celsius. Coelho, o que isso aí tem a ver, né? Tem a ver com o seguinte, ó. Quando a gente joga óleo na água, por exemplo, ele boia porque ele é menos denso, tá? Então é sempre assim, o menos denso boia, o mais denso afunda, tá? Quando eu pego para vocês gelo, tá? Um lago congelado, então eu tenho gelo, uma camada de gelo em cima, embaixo eu tenho água e depois eu tenho o fundo do lago. Aonde tem água e gelo junto, aqui a temperatura é 0 graus Celsius, tá? Então tá aqui, ó, temperatura 0 graus Celsius, a água tem uma densidade inicial. Eu sei que conforme vai indo pro fundo, a densidade vai aumentando, né? Porque o mais denso afunda, o menos denso boia. Ô, gente, o que vai acontecendo aqui no gráfico se a gente vai aumentando a densidade até 4 graus Celsius? Se a gente vai aumentando a densidade, a temperatura também aumenta. Então aqui é 0, aqui é 1 grau Celsius, aqui é 2, aqui é 3. E lá no fundo é a maior densidade de todas, que é o 4 graus Celsius. Nossa, Coelho, então num lago congelado,
mais lá no fundo do lago tá mais quente do que aqui em cima? Sim. Só que é uma temperatura que pra gente vai dar hipotermia, certeza, vai dar ruim, né? Essa questão, esse comportamento anômalo da água, a gente olha a perfeição, né, da natureza. Ela garante que um lago congele só em cima e permaneça água ali embaixo. Então a vida, né, os peixinhos que estão ali, toda a vida que está ali embaixo, ela acontece normalmente, tá? E se a água não tivesse esse comportamento anômalo, ia começar a congelar o lago lá de baixo, ia formar o gelo, ele ia afundar, né? E aí o lago ia congelar de baixo para cima, ia congelar tudo, ia matar tudo que tem ali nos invernos rigorosos, não aqui no Brasil, né, mas em vários lugares do mundo. Fechou, pessoal? Tranquilo? Ó, a gente falou bastante, mas tenho certeza que a gente viu muita coisa nova e muita coisa legal de dilatação. A gente se encontra mais pra frente numa próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.